Diga aí, galerinha, usuário Planeta Bio, vestibulando Mediciners, vestibular FAMERP 2024, prova de conhecimentos gerais. Vem comigo, vamos ver como é que foi essa prova, vamos realizar alguns dos exercícios. Bom, então tá bom, questão 41, pelo jeitão aí do esquema aí, deve ser uma questão de ecologia, né? Liga aqui, vem comigo, vamos ver como foi, por exemplo, aqui o enunciado. Olha só, uma população de microcrustáceos do gênero Daphnia foi mantida em um tubo de ensaio com nutrientes, condições ideais de temperatura e pH da água. Durante 140 dias, o crescimento dessa população foi quantificado e os dados obtidos foram inseridos nesse gráfico aqui. Quer dizer, em outras palavras, os caras colocaram lá a Daphnia num tubo de ensaio, né? Que nem uma piscininha lá para elas, né? Elas são animais aquáticos. Foi fornecido nutriente, alimento abundante, né? Condições ideais de temperatura, pH da água, quer dizer, tudo lindo lá para elas, né? E aí o que aconteceu com a Daphnia? Bom, a população, você viu aqui, ó, o gráfico, o que ele está mostrando? Ó, número de microcrustáceos em função do tempo em dias, né? Meu Deus, tá tudo lindo, maravilhoso. Então elas foram se proliferando, 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 proliferando. Eba, tudo lindo, maravilhoso. De repente, após 50 dias, a população decresceu assustadoramente. E por quê? Meu, elas esgotaram os recursos naturais, né? Como assim? Elas não estavam exatamente em equilíbrio com o meio. Então, à medida que essa população ela foi crescendo, também foi consumindo os nutrientes, né? Esses nutrientes eles não eram abundantes, né? Quer dizer, não eram infinitos, né? O suficiente para manter uma população muito grande. Enfim, começaram a declinar, por quê? Porque basicamente começou a faltar comida, né, meu? Certo? Em ecologia, né, quando a gente trata desse assunto, por exemplo, vamos pegar ali uma página do Planeta Bio, né? População e comunidade lá na parte de ecologia. Você tem aqui dois gráficos aí, né? Dois gráficos clássicos. Um mostrando um equilíbrio da população. Legal, então o número de indivíduos, né, um crescimento equilibrado, o que, que vai acontecer? A população ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa curva aqui a gente fala que é um crescimento em S, né? Só que ela não cresce para o infinito e além. Por quê? Porque existe uma resistência do meio e principalmente porque existe um estoque limite. O que é esse estoque limite? O máximo de recursos naturais compatíveis com o número de indivíduos que compõem aquela população. Certo? É a natureza falando para a população: ó, filho, você só pode crescer até aqui. Legal? A partir daqui teremos problemas. Enfim, o que vai acontecer? Aí a população entra em equilíbrio com o meio. Agora, aqui é uma tragédia. É um crescimento explosivo, né? O que vai acontecer? Bom, é um crescimento que a gente fala que a curva é em J, né? Ela é mais acentuada, certo? Muito parecida com essa, tá vendo? Uma curva em J. O que vai acontecer? Ah, beleza. A princípio, eu coloquei para essa população aqui, ó, né? Uma diminuição da resistência do meio e uma abundância de alimento num primeiro momento. Legal, o que vai acontecer? Ah, elas vão adorar, vão crescer, 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 crescer. Só que lá, né, vai chegar um determinado momento em que esse estoque limite ele vai limitar o crescimento, vai faltar comida, né? Porque eles comeram demais, é muito animal, muito indivíduo para pouco alimento, e aí a tragédia, início das mortes por falta de alimento. Não é? Então tá bom. Aqui nessa página do Planeta Bio, ele deu um exemplo, né, de uma cadeia alimentar que você tem planta, lebres e linces, né? Legal, o que aconteceu? Ele está mostrando aqui, por exemplo, a população de lince. Quando a população de lince ela é predada, né? Ou a população de lebre, ou melhor, ela é predada pela população de lince, a população de lebre cresce até o estoque limite lá, né? Vai ter problemas, por exemplo. Agora, se por exemplo eu tirar o lince, caçar o lince, ou caçadores matam o lince, o que vai acontecer? A população de lebre vai crescer assustadoramente
e vai destruir a população de plantas, né? Vai comer todas as plantas, vai faltar planta. Aí a população de lebre começa a diminuir, muito parecido com o que está acontecendo nesse caso deste exercício. Então, sem muitas delongas, respondendo aí. A análise do gráfico permite concluir que após 50 dias, a competição por nutrientes entre aqueles indivíduos foi muito intensa, né? E aconteceu o quê? A queda da população de microcrustáceos. Certinho, gente? Então tá bom, vamos de questão 42. Me parece ser uma questão de biologia celular, né? De citologia clássica. Envolvendo quem? Envolvendo as organelas, né? Então tá bom. Então vamos ver aqui o que diz o nosso glorioso texto da questão 42, o enunciado, né? A superfície externa da membrana plasmática das células animais apresenta uma grande quantidade de glicoproteínas que compõem aquela parte mais externa da membrana chamada de glicocálice. Sim? Sim, então tá bom. Essas moléculas são sintetizadas no citoplasma e exportadas para a superfície da membrana plasmática. Quer dizer, ele está dizendo no enunciado o seguinte: tudo bem, aquelas proteínas que compõem o glicocálice, elas foram produzidas dentro da célula e foram exportadas para fora da célula, e aí ficou naquela camada externa o glicocálice propriamente dito, que fica na camada mais externa da membrana plasmática das células animais, né? Tá bom, lembrando que esse glicocálice, né, ele é composto por glicoproteínas e glicolipídios, né? E muitas vezes essas glicoproteínas, elas exercem várias funções, né? Por exemplo, reconhecimento celular, receptores hormonais, papel enzimático, etc, né? Então, tá bom. Bom, mas enfim, o que diz aqui o resto do texto, ó? A parte proteica da glicoproteína, porque a glicoproteína, como o nome já está dizendo, ela tem uma parte proteica, proteína, e uma parte que tem um carboidrato, que é um glicídio, né? Ou um derivado, por exemplo, de glicídio, glicoproteína. Então a parte proteica, proteína, né, que forma a glicoproteína, é sintetizada pelos o quem? Então vamos lá, vamos dar uma lembradinha, né? Quando a gente, por exemplo, vai estudar as organelas citoplasmáticas, acho que você lembra desse caminho, né? Esse aqui é o nosso glorioso retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como retículo endoplasmático granuloso. E por que ele é rugoso? Né? Ele é rugoso porque ele tem ruguinhas. E o que são essas ruguinhas? São os ribossomos. E qual é a função dos ribossomos? Síntese de proteínas. Então, o ribossomo que está dentro ou está aderido ao retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteínas. Aí essas proteínas, elas são transferidas para outra organela. Para quem? Para o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, por meio de vesículas de transição ou transferência. Então, aquela proteína sintetizada aqui no retículo endoplasmático rugoso, por meio de vesículas de transição, são transportadas, transferidas para o complexo de Golgi. O que o Golgi vai fazer? Eventualmente, ele vai modificar essas proteínas, por exemplo, adicionar um glicídio às proteínas e formar uma glicoproteína, vai empacotar essas proteínas ou essas glicoproteínas e vai mandar para fora, por um processo chamado secreção celular. Partem do complexo de Golgi várias vesículas secretoras com vários conteúdos, nesse caso glicoproteínas. Essas vesículas secretoras se aderem à membrana plasmática e, né, por um mecanismo de exocitose, essas glicoproteínas, elas são lançadas para fora da membrana, ou seja, formar aquele glicocálice. Esse é o caminho da resposta da pergunta, correto? Então, o que pode preencher, por exemplo, aqui, né, essas lacunas, como a gente comentou aqui, por exemplo, né, no exercício? A gente poderia, por exemplo, optar pela alternativa E, não é? Olha lá, né? Então a parte proteica da glicoproteína é sintetizada pelos ribossomos do retículo endoplasmático granular, granuloso ou rugoso, e a parte glicídica, ela é sintetizada lá no complexo de Golgi. Belezinha?
Uma das funções do glicocálice é atuar no reconhecimento celular, portanto, alternativa E. Certo ou não, mediciners? Então vamos lá de questão 43, né? Uma questão que fala sobre fungos, né? A levedura Candida albicans, né? A gente sabe aí que essa Candida albicans aí é um fungo que causa uma doença chamada candidíase, né? Geralmente a candidíase também ela é reconhecida como IST, né? Infecção sexualmente transmissível, né? Então, por exemplo, ela pode afetar as regiões genitais, por exemplo, o sistema reprodutor masculino ou o sistema reprodutor feminino, né? E pode causar, por exemplo, coceira, né? na região genital, né? E é o que diz aí o texto. Veja só, a levedura Candida albicans, da espécie Candida albicans, causa em humanos a doença conhecida como candidíase, cujos sintomas podem ser coceira genital, dor ao urinar e corrimento vaginal. O agente etiológico da candidíase, ou seja, um fungo, é um organismo o quê? Bom, todo fungo ele é eucarionte, né? Mas, professor, você podia dar uma imagem para nós aí, por exemplo, de como que é essa Candida albicans? Posso sim, olha só, aí é uma página, né, do Planeta Bio que trata sobre fungos, né? Olha aqui, por exemplo, a importância de alguns fungos na medicina. Uma das importâncias, por exemplo, que eles são causadores de micoses, doenças, entre elas a candidíase, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem, uma foto, né? Mostrando aqui, por exemplo, as pseudohifas e esporos do Candida albicans, certo? Causador aí da candidíase, correto? Então, tá bom. Bom, mas enfim, esse organismo aqui, o fungo, como qualquer fungo, eles apresentam carioteca, organelas membranosas, portanto, eles são todos eucariontes, correto? Então, tá bom. E uma outra coisa que caracteriza o fungo é que eles normalmente realizam, em primeiro lugar, uma digestão extracorpórea. Então, por exemplo, eles se aderem ao substrato, liberam enzimas nesse substrato, digerem o substrato fora do corpo ou fora de uma célula, para depois o quê? Para depois absorver basicamente os nutrientes resultantes dessa digestão. E é disso que trata o exercício, né, gentinha? Vamos lá. Então, por exemplo, o que a gente pode falar? Que esse organismo ele é, né, eucarionte, certo? Que ele realiza uma digestão extracorpórea e também realiza uma digestão extracelular. Se a gente olhar, por exemplo, aí as alternativas, a melhor alternativa, a melhor opção seria, por exemplo, a alternativa C. Correto? Ou seja, a Candida albicans é eucarionte, é um organismo heterótrofo, não faz fotossíntese, não tem clorofila, né? E realiza digestão extracelular. Na verdade, extracorpóreo, extracelular, não tem problema. Certinho, gente? Então vamos lá de questão 44. E é uma questão que mostra aí, olha só, uma tirinha do grande cartunista que ama a biologia, o Fernando Gonzalez, né? Por muito tempo ali, por exemplo, algumas das suas tirinhas, né? Elas apareciam no jornal Folha de São Paulo, né? Muito apreciada, por exemplo, pelos examinadores, né? Afinal de contas, ele traz, por exemplo, com muito humor, né? Assuntos da biologia, né? Tá bom, então vamos lá. Leia a tirinha do cartunista Fernando Gonzalez. Aí, aqui, por exemplo, né? O que a gente tá vendo? Um carinha lá dormindo, né? Tem um carinha aqui, por exemplo, lá na cama. Um especialista em besouros fez o desejo antes de morrer. Na verdade, não tá dormindo não, o cara tá morrendo aqui na cama, né? O leito de morte do cara. Quero reencarnar como um besouro. Então tá bom, cada um é um, né, gente? Tem que respeitar o gosto do cara. O cara é especialista em besouro, ele quer reencarnar como besouro. Então tá bom, né, gente? Né? Fazer o quê? Não podemos julgar, né? Tá bom, aí vem aqui, por exemplo, a outra tirinha. Tem dois besourinhos aqui, certo? Vamos transar! Diz aqui esse besourinho. O outro respondeu: não. Não? Como assim? Você é da espécie Chrysomys andersoni e eu sou da espécie Chrysomys albinatus. Quer dizer, não vamos transar porque nós somos de espécies diferentes. Certo? Então tá bom. E do ponto de vista da biologia, geralmente, né,
são considerados organismos da mesma espécie aqueles, né, que em ambiente natural são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Em alguns casos, né, quando temos indivíduos de espécies diferentes, e às vezes pode acontecer isso, né? Em alguns casos, eles até podem se reproduzir, mas normalmente eles produzem descendentes inférteis, não capazes de perpetuar, porque eles são de espécies diferentes, rola um isolamento reprodutivo, né? Ou por questões pós-zigóticas ou pré-zigóticas, né? Mas enfim, vamos lá. O que diz aqui, por exemplo, a tirinha? A tirinha aborda de forma bem humorada, né, uma possível incompatibilidade reprodutiva entre esses dois besouros que são de espécies diferentes. No entanto, esse cruzamento pode ocorrer e gerar descendentes. Só que esses descendentes, eles vão ser o quê? Eles vão ser descendentes inférteis, não é? Tá bom, então, qual que seria a melhor opção a se marcar, por exemplo, nesse exercício, né? Os descendentes vão ser inférteis, portanto, eles vão ser inviáveis, pois os besouros são de espécies diferentes, eles são até do mesmo gênero, né? Crisómelis, gênero Crisómelis, mas eles são de espécies diferentes. Crisómelis andersoni, Crisómelis albinatus. Certinho, gente? Tranquilo, né? Legal, 45, mostrando aí um esquema de um monte de enzima aí, um monte de gene aí, uma rota metabólica pelo jeito, né? Tá bom. Vamos lá então, o que diz aqui o texto? Bem, o enunciado. O esquema representa uma via metabólica em que uma substância precursora sofre a ação da enzima número 1, que desencadeia as reações de síntese dos substratos X, Y, Z e W. Essas reações são catalisadas por enzimas expressas pelos seus respectivos genes, que viabilizam a formação do produto final. Legal. O excesso do produto final, aqui, ó, né, quando tem excesso aqui do produto final, tem efeito inibitório. Opa, a gente chama isso do quê? Mecanismo de feedback, né? E nesse caso aí, se ele está falando aí que é um efeito inibitório, é um feedback negativo. Ou seja, o excesso do produto final inibe, tem um efeito inibitório sobre a enzima 3 e os genes 2, 4 e 5. Inibe o gene 2, 4 e 5. Muita calma nessa hora. Vamos lá então, né? O que ele está dizendo aqui no texto? Ó, é o seguinte, meu. Aqui está a rota metabólica, eu tenho um precursor. Aí tá bom, aí o gene 1 se expressou, produziu a enzima 1 catalisou uma reação de transformação do precursor no substrato X. Beleza, temos o substrato X. Aí tem um outro gene, aí esse gene 2 se expressou, a partir dele foi formada a enzima 2. Aí é o que a enzima 2 vai fazer? A enzima 2 ela vai catalisar a conversão do substrato X para o substrato Y. Beleza, aí tem outro gene, o gene 3. Aí esse gene 3 ele se expressa, a partir dele é produzida a enzima 3 catalisa a transformação do substrato Y para o substrato Z. Legal. Aí tem outro gene, o gene 4, que se expressa, dá origem a uma outra enzima, que converte o substrato Z no substrato W e finalmente, né, tem aí um gene 5 e a partir dele é produzida a enzima 5 e aí a enzima 5 ela catalisa a reação do W para o produto final. Ocorre que se aumentar demais a quantidade do produto final, ou seja, se ficar um canhão, uma tonelada de produto final, meu Deus, uma Gaviões da Fiel, produto final, isso provoca um feedback negativo e aí inibe a enzima 3 e também inibe a expressão dos genes 2, 4 e 5. Né? Então, o que a gente pode concluir daí? Que se, por exemplo, tiver muito produto final, e eu vou aqui para o final também, ó, vou lá para o gene 2, o gene 2 não vai se expressar. Se o gene 2 não vai se expressar, não vai ter enzima 2. Se não vai ter enzima 2, o que vai acontecer? A rota metabólica para em X. Né? Em outras palavras, se tiver excesso de produto final, para no X.
só o gene 1 que vai se expressar, só vai ter a conversão do precursor para o X, e o X parou ali. Eu não vou ter a formação nem de Y, nem de Z, nem de W. Portanto, se você olhar bem aí as alternativas, a melhor alternativa a se marcar aí seria a alternativa E. O excesso do produto final inibe a síntese dos substratos Y, Z e W. Certinho, gente? Então, tá bom, vamos de questão 46, que é uma questão de embriologia, os primeiros estágios embrionários do desenvolvimento dos animais, você lembra, né? Ah, legal. Então tem a fecundação, espermatozoide ovócito, vai formar o zigoto. Depois do zigoto vem a blastômeros, começa a se dividir, mórula. Mórula começa a ter uma diferenciação, vai formar quem? A blástula. Blástula começa a ter uma diferenciação, vem a gástrula, né? E é isso que fala o exercício, ele quer que você analise a gástrula, né? Lembrar da gástrula. Então olha só o que ele fala, ó, ao longo do desenvolvimento embrionário, na grande maioria dos invertebrados, em todos os vertebrados, ocorre a formação da gástrula, né? Nos poríferos, por exemplo, não tem formação da gástrula, né? A gente vai ter gástrula a partir dos quinidários, né? Aí todo mundo passou a ter gástrula. Só que lá nos quinidários a gástrula, só vai formar, né, a ectoderme, né, e a endoderme, ou seja, por isso que os quinidários eles são diblásticos, certo? E a partir dos plateumintos, né, plateuminto, nemátodo, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo, cordado, nós vamos ter a formação de 3 folhetos germinativos, né? A partir lá da gástrula, da diferenciação da gástrula, você vai ter a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, certo? Tá bom. Mas vamos ver então, ó. Ao longo do desenvolvimento embrionário da maioria dos invertebrados, em todos os vertebrados ocorre a formação da gástrula. Nesse estágio, o embrião apresenta, então vamos dar uma lembradinha, vem uma página aí do Planeta Bio. Então tá bom, aí a página do Planeta Bio, aspectos gerais, né, dos animais, da classificação dos animais, na lição lá dos invertebrados 1, né? Aí você vai ter aqui, por exemplo, ó, o zigoto, clivagens, né? Clivagens seria, por exemplo, divisões celulares marcadas por mitose, né? Aí vai formar a mórula, depois mais clivagens e diferenciação vai formar a blástula, depois a blástula vai formar uma gástrula aqui, certo? Aí a gástrula ela tem uma cavidade chamada arquêntero. Esse arquêntero vai ser o futuro sistema digestório, exatamente, vai ser o futuro sistema digestório do animal, o futuro tubo digestório do animal, né? Tem uma abertura, né, nessa gástrula chamada blastóporo, aí vai depender, né? Pode ser que esse blastóporo, para alguns animais, né, para alguns grupos, se transforme numa boca, né? Aí a gente tem o grupo dos animais protostômios, e aí, por exemplo, você tem vários, né, exemplos de protostômios, plateumintos, nemátodos, anelídeos, artrópodes, moluscos, né? E a minoria, talvez esse blastóporo forme o ânus, né? E aí você tem o grupo dos animais classificados como deuterostômios, né? E aí são só 2 filos, né? Os equinodermos e os cordados. Mas a pergunta é o seguinte: qual que é o nome daquela cavidade que a gente encontra no interior da gástrula, né? Essa cavidade aqui é o arquêntero, e o arquêntero vai formar o glorioso sistema digestório na maioria desses animais aí, né? Então, o que a gente pode falar aí, ó, né? Por exemplo, talvez a melhor alternativa a se marcar seria a alternativa D. Nesse estágio, o embrião, né, ele apresenta um espaço interno, que é o arquêntero, correto? Que vai originar uma cavidade digestiva, né, um tubo digestivo, um sistema digestório. Certinho, gente? Meu Deus, uma questão aí, a questão 47 no caso, cobrando um assunto assim, né, que basicamente lá, se a gente comparar com a FUVEST deu uma bica, que é o assunto que? Histologia vegetal, né? Pois é, mas para a FAMERP, né, vestibular FAMERP, né, que é idealizada, na verdade, né, construída lá pelo pessoal da VUNESP, né, esse assunto, por exemplo, é mantido lá no edital, né, que é a parte de histologia vegetal, os tecidos vegetais, né? Diz o texto, olha só, em dias com rajadas de vento,
é possível verificar galhos e folhas de muitas espécies de árvores se flexionam, ou seja, tem uma flexibilidade. Mas não quebram. É meio molinho assim, mas não quebra. Legal. Isso se deve à contribuição de um tecido vegetal permanente constituído de células vivas, alongadinhas, né? Tipo um fiozinho, certo? Com paredes e espessuras irregulares de celulose, pectina e hemicelulose. Qual que é o nome desse tecido? Gente, isso daí é o colênquima, né? Se a gente pegar lá e recorrer lá ao Planeta Bio, na parte de tecidos vegetais, em Biodiversidade 2, tem lá uma partezinha lá, por exemplo, que a gente fala de tecidos de revestimento e sustentação. Esse daí é um tecido de sustentação. Você tem o colênquima e você tem o esclerênquima, né? O esclerênquima, ele é composto por células mortas, né? O esclerênquima, por exemplo, ele é mais durão, menos flexível. O colênquima não. O colênquima a gente vai encontrar, por exemplo, células, né, mais flexíveis, né? É encontrado, por exemplo, em folhas, caules jovens, raízes, frutos, né? Formado por parede celular basicamente feita de celulose e alguns outros componentes, né? E células vivas e com alto grau de flexibilidade. Certinho? Quer dizer, em outras palavras, a resposta é a B. É o colênquima, né? Trata-se aí da descrição do colênquima. E claro, né, pessoal? Como todo vestibular que se preza, tem que ter uma questãozinha de genética lá também, sim ou não? Que é o caso aí da drosófila, aquelas mosquinhas que ficam em cima das frutinhas, principalmente banana, né? Quem tem banana, por exemplo, lá num cestinho de fruta, de vez em quando aparece lá umas mosquinhas, não vai confundir com a musca doméstica, essa é uma outra espécie, certo? Drosophila melanogaster, ela gosta lá, por exemplo, de usar o substrato das frutinhas ali para colocar seus ovinhos lá, para criar larvinhas dela, né? Mas não é disso que se trata a questão. A questão é a seguinte, vamos lá então, ó. Em moscas das frutas, a Drosophila melanogaster, a cor cinza do corpo do inseto é determinado pelo alelo dominante pesão. E a cor preta pelo alelo recessivo pezinho. A forma normal das asas da mosca é determinado pelo alelo dominante vezão. E as asas vestigiais, pequenininhas, atrofiadas, pelo alelo recessivo vezinho. Realizou-se um experimento em que fêmeas duplo heterozigotas, então tem que ser pezão, pezinho, vezão, vezinho, foram cruzadas com machos de corpo preto e asa vestigial, tudo recessivo, né? Então é pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. Praticamente é um cruzamento teste, né? A tabela mostra os resultados desse cruzamento. Quer dizer, em outras palavras, o que o cara está falando aqui, ó? Pegamos a fêmea e o macho, fizemos esse cruzamento e deu esse resultado aqui, ó. Basicamente deu esse resultado aonde? Na F1, né? Então aqui você tem a fêmea, duplo heterozigota, cruzada com o macho, né? Duplo recessivo, tá certinho? Tem aqui o macho, por exemplo, de corpo preto, né? E asas vestigiais. O resultado do cruzamento é F1. O que deu ali, ó? Deu moscas cinzas com asas normais, deu moscas pretas com asas vestigiais, deu moscas cinzas com asas vestigiais, deu mosca preta com asa normal, né? E nessa frequência. Ele não deu esse genótipo, né? Esse genótipo eu acabei de adicionar aqui, mas a gente pode, por exemplo, determinar o genótipo de cada indivíduo, de cada fenótipo, né? Que foi resultante desse cruzamento. E aí, para o bom entendedor, para o cara, por exemplo, aí que gosta de genética, sabe que isso não está obedecendo o quê? As leis, a segunda lei de Mendel. Porque se fosse um caso de segunda lei de Mendel, né? Se, por exemplo, né, os alelos P e os alelos V estivessem em cromossomos homólogos diferentes, ou seja, em segregação independente, né? Esse cara aqui, teoricamente, iria formar os gametas Pzão, Vzão, Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão, Pzinho, Vzinho, na mesma frequência. 25%. Né? E esse cara aqui, né, a mesma coisa, ele vai formar só um único tipo de gameta, 100% Pzinho, Vzinho. Se a gente colocar, né, os 4 gametas aqui produzidos aqui, com o único tipo de gameta produzido aqui, eu ia ter, por exemplo, aqui na F1, uma frequência igual de 1/4, né?
proporção de 1 para 1 para 1 para 1, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Não é? Não é o que está acontecendo. Ó. A gente está vendo uma grande maioria de indivíduos com essa característica e uma minoria de indivíduos com essa categoria. Você já deve ter sacado que isso daí é um caso de linkage. E um linkage com o quê? Com crossing over. Né? Aliás, o pessoal da VUNESP está adorando, né? Para quem está prestando muitos vestibulares aí de medicina, eles adoram fazer questão com esse assunto, né? Linkage e crossing over, não é isso? Então tá bom. Aí, até o próprio enunciado aqui está dizendo para gente, tá vendo? Aliás, o perfil de alternativa está dizendo aqui para gente, né? Ó, diante desses resultados, letra A, o macho produziu 16% de espermatozoides contendo alelos pesão Vzinho. Letra B, os alelos recessivos Pzinho e Vzinho estão presentes em um mesmo óvulo recombinante, ou seja, o cara já está dando uma insinuada aí que isso daí não é um caso de segunda lei de Mendel. Mas vamos lá pensar, a gente já sacou que isso daí não é segunda lei de Mendel, né? Isso daí é um caso do quê? De crossing over. Então, a partir daí, a gente, por exemplo, poderia já pensar numa taxa de recombinação, já que é um caso de crossing over. E nesse tipo de perfil de exercício, como é que a gente calcula mesmo a taxa de recombinação? Bom, taxa de recombinação é o seguinte, nesse caso, geralmente os indivíduos em maior quantidade, eles são, né, indivíduos produzidos a partir de gametas parentais. E os indivíduos de menor quantidade, que aparecem na F1, eles são produzidos a partir de gametas recombinantes. E nesse caso, como é que a gente mede a taxa de recombinação? A gente faz uma conta muito simples de divisão, né? Basicamente, a gente pega o número de indivíduos possivelmente recombinantes, o total deles, nesse caso 16%, e divide pelo número total de indivíduos, 100%. Nós vamos ter uma taxa de recombinação de quanto? De 16%. E a gente sabe também que a taxa de recombinação, ela significa o quê? A porcentagem total de gametas recombinantes. Então, a porcentagem total de gametas recombinantes é de 16%. Correto? E a gente sabe também, por outro lado, que a taxa de recombinação, além de evidenciar a porcentagem total de gametas recombinantes, ela também é a distância entre os dois locos gênicos. Então, a taxa de recombinação é de 16 unidades de recombinação. As letras P e as letras V, o gene P e o gene V, estão distantes em 16%. Sim? Sim. Outra coisa que a gente pode concluir aqui, né? O genótipo linkage. Porque aqui, por exemplo, esse genótipo não está mostrando a representação linkage, mas a gente pode deduzir como que é, né? Por exemplo, a representação linkage. Se a gente pegar aqui o duplo recessivo, legal, então eu vou representá-lo dessa maneira. Você está vendo? Ó, o Pzinho e o Vzinho localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Sim? Agora, e esse cara aqui, como é que fica? Será que ele é cis ou ele é trans? Dá para saber? Claro que dá para saber. Como? Pela F1. Você concorda comigo que na F1, todos os indivíduos da F1 vão receber o gene Pzinho, Vzinho deste cara? Esse cara só produz um tipo de gameta. O gameta carregando o Pzinho, Vzinho. Então eu já sei que um Pzinho, Vzinho de cada um dos membros da F1 veio do macho, do espermatozoide. Sim? Esse cara aqui é o macho, né? Correto? E o espermatozoide desse macho só carrega Pzinho, Vzinho. Sim? Então tá bom. Então eu já sei que um Pzinho, Vzinho veio do espermatozoide, nesse cara aqui também, ó, um Pzinho, Vzinho veio do espermatozoide, esse Pzinho, Vzinho veio do espermatozoide, esse Pzinho, Vzinho veio do espermatozoide. E o que sobrou veio do óvulo. Vou fazer aqui o óvulo em verdinho, ó. Então, por exemplo, esse Pzão aqui, ó, junto com esse Vzão veio do óvulo. Esse Pzinho, por exemplo, aqui, ó, né? Junto, por exemplo, com o Vzinho, ele veio do óvulo. Esse Pzão com esse Vzinho veio do óvulo. Esse Pzinho com esse Vzão veio do óvulo. Mas eu vou ter óvulos recombinantes e óvulos parentais. Esse daqui, por exemplo, né, que está mostrando aqui pra gente,
seria, por exemplo, do representante o quê? Parental, esse aqui também, ó. Né? Esse Pzinho, Vzinho aqui, por exemplo, do representante parental. Certinho? Em outras palavras, né? Se é um parental, como é que seria esse cara aqui, ó, né? Como é que seria o genótipo desse cara? Bom, num cromossomo, ele vai ter, por exemplo, né, o alelo Pzão junto em linkage com o Vzão, e no outro par de cromossomos homólogos, ele vai ter lá o Pzinho junto com o Vzinho, quer dizer, é um cara que é cis, né? Certo? Então, tá bom. Em outras palavras, né, a gente poderia representá-lo dessa maneira aqui, ó. Certinho? Então, tá bom. Vou apagar aqui para você ver melhor. Tá? Bom, aí, se a gente olhar aqui as alternativas, a única que faria sentido, por exemplo, né, nesse caso, seria a alternativa E. Os alelos Pzão e Vzão distam em 16 unidades de recombinação um do outro. Certinho? Afinal de contas, a taxa de recombinação é também a distância entre os dois locos gênicos. Belezinha? E a questão 49 trata sobre o assunto músculo, musculatura, tecido muscular. Só que de frango, olha só. Como assim de frango? Calma, muita calma nessa hora. Vamos ver o que diz aqui o enunciado, né? Ao se falar num frango assado inteiro, é possível nele verificar a presença de uma carne mais escura nas coxas e uma carne mais clara no peito. O peito é meio branquinho, né? Certo? Você que curte aí um frango, o peito daí tem uma carne mais branquinha e a coxinha lá tem uma carne um pouco mais escura, não é isso? Por quê? Porque tipos diferentes de musculatura. A musculatura estriada que tem no peito é diferente da musculatura estriada que tem na coxa. Então tá bom. Essas diferenças de cores na carne mostram diferentes adaptações ao sistema locomotor do frango, né? O frango lá ele usa mais a perninha, né? Continuamente lá para andar, né? Certo? Então um movimento mais, digamos assim, né? Ela usa mais as patas, né? Para se locomover, ela não voa muito, tá certo? E o peito aqui, basicamente, o músculo peitoral movimenta a asa, né? Mas como o frango, por exemplo, ele não voa muito bem, né? Ele usa muito mais a perna do que, por exemplo, a asa. Correto? Então, tá bom. Aí, só dando uma lembradinha, certo? Se a gente transferir esse assunto para o corpo humano, afinal de contas, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, as células musculares, né, que formam, por exemplo, o frango, elas são semelhantes às células musculares que formam, por exemplo, os mamíferos, aí o ser humano, não é? Então, tá bom. Então, por exemplo, se a gente pegar aí, né, e olhar, por exemplo, aí com um pouquinho mais de cuidado, né, a gente vai ver, por exemplo, lembrar, por exemplo, que quando a gente trata de tecido muscular estriado, nós vamos ter dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele que a gente chama também de músculo com fibras vermelhas. E o que caracteriza essa fibra do tipo vermelha? Essas características aqui. Elas são vermelhas porque elas são ricas em mioglobina, né? Elas são, por exemplo, adaptadas, né? Elas, em movimentos, por exemplo, que são não de explosão, né? São movimentos um pouco mais contínuos, né? De longa duração, porém com uma contração mais lenta, que privilegia o metabolismo aeróbio, rico em mioglobina, que armazena, por exemplo, que é uma espécie de pigmento capaz de armazenar oxigênio, rico em mitocôndria. O tipo de metabolismo predominante nesse tipo de fibra, né, é o metabolismo aeróbio, por exemplo, respiração celular aeróbia, né? E esse tipo de fibra ele se desenvolve, por exemplo, em indivíduos que competem uma prova um pouco mais longa, como por exemplo maratonistas. Por outro lado, você tem a fibra do tipo 2. A fibra do tipo 2, também chamada de fibra branca, ela é branca porque quase não tem mioglobina. Por quê? Porque é aquela musculatura de explosão. Ela tem uma contração rápida para resolver na hora, né? Muito rápida, se contrai rapidamente, mas para um movimento de curta duração, né? Então ela não tem mioglobina, por exemplo,
ela utiliza muito mais o metabolismo anaeróbio do que aeróbio para conseguir energia, correto? Bom, então basicamente, se a gente pensar, voltar lá e pensar lá, por exemplo, lá no frango, né? O que o frango usa mais como movimento de longa duração? As patinhas, a coxa, né? Basicamente. Então a coxa tende a desenvolver, por exemplo, né? A musculatura do tipo 1, e o peito, que movimenta as asas, né? Que ela usa de uma forma, por exemplo, bem esporádica, né? Uma contração rápida, porém de curta duração, né? Vai se desenvolver, por exemplo, lá no peito, a fibra do tipo 2, aquela branca, com metabolismo anaeróbio, com pouca mioglobina, etc, etc. Quer dizer, em outras palavras, nesse exercício que ele quer que a gente preencha, né, as lacunas, ó. A carne tiriri é tiriri em mioglobina. Se a gente olhar aqui, ó, a que combina aí com o completar dessa frase é a alternativa A, né? Ó, a carne clara, branca, né? Ela é pobre em mioglobina, o que favorece esforços físicos de curta duração, certo? E exige a contração rápida das células musculares, é a fibra do tipo 2, né? Combina melhor, por exemplo, ali a alternativa A nesse caso. Certo ou não, vestibular? E finalmente chegamos ao final da prova, né? Na prova de biologia, claro, né? Questão 50, é as ideias de Charles Darwin e de Alfred Wallace, os grandes evolucionistas, né? Influenciaram o pensamento científico do século XIX ao proporem um mecanismo evolutivo de seleção natural, né? A frase associada ao mecanismo de seleção natural, totalmente darwinista, é o quê? Vamos lembrar então? Bom, o que o Darwin falou, né? Tá aí o nosso glorioso Darwin, certo? Qual é o biólogo, por exemplo, que não se baseia, né, nos pressupostos evolucionistas, muito por conta, por exemplo, do Darwin, certo ou não? Tá? Quer dizer, a biologia não faz o menor sentido se não for, por exemplo, à luz dos princípios evolutivos, não é isso? E o Darwin, ele fez uma tremenda colaboração, né? O que ele mostra para a gente aí? Qual é o mecanismo que norteia, por exemplo, esse mecanismo evolutivo? O mecanismo de seleção natural, né? A gente sabe que, por exemplo, dentro de uma população existem variações. Hoje, o Darwin não sabia disso, né? Hoje a gente sabe que os indivíduos têm variabilidade genética. O Darwin sabia que os indivíduos eram diferentes, mas ele não usou esse termo variabilidade genética, né? Ele só falou variações, mesmo porque a genética mesmo só foi se desenvolver em grande, né, volúpia no século XX, embora o nosso glorioso Mendel tenha lançado ali os pressupostos, né, com sua primeira e segunda lei de Mendel, né, no século XIX, mas a questão mesmo, né, de associar, né, as ideias, os princípios de genética com os princípios evolutivos darwinistas, aquilo que a gente chama de teoria sintética da evolução, né, ou alguns chamam de neodarwinismo, isso aconteceu no começo do século XX, né? Mas enfim, qual é a contribuição do Darwin? A questão da seleção natural, né? O meio faz uma pressão sobre os indivíduos de uma população, né? Tá bom. E quem é que sobrevive? Aqueles que têm, digamos, características mais adaptativas, né? Ou seja, aquele tipo de variação que proporciona adaptação. Então, em outras palavras, o meio seleciona os sobreviventes. Esses sobreviventes carregam o quê? Eles carregam, por exemplo, características vantajosas, adaptativas, certo? E como eles tendem a se adaptar ao meio, eles também se dão bem no meio, tendem a se reproduzir, né? E aí qual que é a ideia? A ideia é que, por exemplo, depois de um determinado tempo, né, a população de indivíduos, a quantidade de indivíduos carregando essas características vantajosas aumentem na população ao longo do tempo. Certo? Então, tá bom. E se a gente olhar aí, por exemplo, né, a frase, dentre as alternativas, a frase que mais, né, tem a ver, por exemplo, com o princípio de seleção natural, sem dúvida nenhuma, é a D.
não é? Veja só, os pirarucus com escamas dorsais mais escuras apresentam maiores chances de sobrevivência em áreas sombreadas. Quer dizer, no escuro, o peixe, né, o pirarucu é um peixe com escama mais escura, ele se camufla melhor. É uma característica adaptativa, vantajosa, né? Ou como embaixo de troncos e galhos submersos, entre rochas e leito, que é escuro, quer dizer, certo? O meio, esse tipo de ambiente, o ambiente mais escuro, como descrito aí, por exemplo, aí na alternativa, selecionou os pirarucus mais escuros, né? Porque com essas características eles se adaptam melhor, né? Nesse tipo de condição, sobreviver melhor nesse tipo de condição. Certinho, vestibulando mediciners, batalhador, e um grande beijo para vocês, sucessos aí no vestibular, um beijo grande. Tchau!